Modelo de redação pronto! Quem não quer um modelo para chamar de seu? Hoje eu vou colocar aqui para vocês um modelo que vai servir para praticamente todos os temas. Se você tem dificuldade em criar um esqueleto de redação, em colocar aqueles conectivos, até as palavrinhas, seus problemas estão prestes a acabar. Mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem o sininho, que vocês deem os likes e que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que muitos dos problemas, das dúvidas que vocês têm vão ser sanadas. E vai aí um desafio para os meus seguidores. Se eu tiver 100 likes aqui, eu vou dar a vocês o direito de baixar, de fazer download desse modelinho pronto aí, somente com as lacunas para que vocês possam preencher aí em relação ao tema, o argumento 1 e o argumento 2. Ok? Então vamos ao que interessa. Redação. A redação, pessoal, ela precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão, como eu já falei lá do meu modelo de redação, nota 1000, em que eu coloco o que precisa na introdução, o que precisa no desenvolvimento e o que precisa na conclusão. É importante você ir lá, caso você tenha dúvida, mas eu vou fazer uma breve revisão aqui. Na introdução, é muito interessante que você comece com a contextualização do seu tema. Então, existem algumas alusões que são muito importantes para que vocês estejam atentos a isso. Uma delas que não pode faltar no seu repertório, que você precisa ter um breve conhecimento, que é a Constituição Federal. Aliada à Constituição Federal, nós precisamos dos direitos humanos, que também tem uma linguagem muito parecida com a Constituição Federal. Outros tipos de alusões que são alusões históricas que vão te ajudar a iniciar a sua introdução. Ditadura militar, iluminismo, Revolução Industrial e Revolução Francesa. Quanto aos aspectos musicais, recorram às músicas da década de 70, de 80, que ela tem esse teor de manifestação social e ela é muito importante também para ajudar a você a contextualizar o seu tema. Ok? A partir dessa contextualização, nós vamos para a tese, ok? Que nada mais é do que você colocar o seu tema e complementar ali com algo seu, ok? Que muitas vezes já está lá no próprio tema. E por fim, dentro da introdução, você apresentar os seus argumentos. Ora, Luana, você só está falando e como é que isso ficaria no texto? Vamos ao texto? Comece com uma contextualização, conforme eu disse aí para vocês. Aí agora nós caminhamos para a tese. A partir de uma análise sobre o ou sobre a, depende do tema, coloquei algumas sugestões de temas aqui para vocês. Democratização do acesso à cultura, ou bullying no universo escolar, ou a educação em território nacional. Compreendem-se, ou constatam-se, ou verificam-se entraves em razão do ou da. Complemente, termine a formulação de sua tese, que pode ser isso aqui, ó. Em razão da carência de políticas públicas ou em razão dos expressivos casos de... E você complementa. Caminhando para os argumentos. Conjunções que podem te dar essa ideia aí de encaminhamento para os argumentos. No tocante a, atinente a, que pode ser isso, a essa questão ou a esse aspectos, tornam-se fulcrais, abordagens que transponham certos obstáculos, dos quais se destacam argumento 1, além do argumento 2. Como eu fiz uma introdução roteiro com a inicialização de uma contextualização, eu preciso agora trazer e desenvolver aquele argumento 1 lá da introdução e o argumento 2 lá da introdução
cada um em um parágrafo. Então vamos para o argumento 1, em que eu preciso ter a ideia central ou tópico frasal, em que eu já deixo claro para o leitor sobre o que eu vou falar. Então, se no argumento 1 eu estou falando sobre apartheid social, porque esse apartheid social ele gera a falta de democratização de um acesso da cultura, eu vou deixar claro aqui que eu vou falar sobre apartheid social, tá ok? Conjunções com efeito ou sob um viés histórico, a partir da análise histórica, sugiro aí para vocês que vocês abordem elementos históricos que se perpetuam até os dias atuais e relacione-os aos argumentos 1. Então, por exemplo, quando eu falo sobre apartheid social que acontece lá nessa falta de democratização do acesso à cultura, a gente se remete às cantigas trovadorescas, por exemplo, lá da literatura, em que somente a alta nobreza é que tinha esse direito. Então eu deixo claro para o leitor, fazendo uma contextualização histórica com algo que eu estou trazendo por aqui. Então, olha só, também existem outros aspectos, como a ditadura militar, a revolução industrial, a escravidão colonial. E aí, se eu relacionar esse contexto histórico aí, eu posso simplesmente continuar. Intensificou, ecoa até os dias atuais. Fechando o meu tópico frasal. A partir do momento que eu fiz o meu tópico frasal ou ideia central, eu vou para o meu repertório, conforme ou segundo, ou de acordo com, correlacionar o problema levantado no argumento 1 com a citação, dado estatístico, dado histórico, Constituição Federal, ok? Evidencie o quanto isso ainda é um entrave nos dias atuais. Para então você trazer a sua análise, que é um terceiro aspecto lá do desenvolvimento. Diante disso, por conseguinte, nesse sentido, ou a presente afirmação, presente dado, ou a presente contextualização histórica, ou a presente legislação demonstra que analise. Procure explicar a natureza e as consequências do problema abordado no argumento 1. Aqui vocês precisam, muitas vezes no momento que estão lendo, já escrevendo com as próprias palavras, porque isso vai lhe ajudar a fazer a análise. E por fim, eu tenho que concluir e fechar esse parágrafo. Assim, portanto, destarte. Resuma a ideia do parágrafo de forma a concluir. Feito o argumento 1, o argumento 2 se parece bastante, porém aqui eu diversifiquei nos elementos conectivos, porque repetição de elementos conectivos é o O, ok? Nem pensar. Somado a, atrelado a, paralelamente a, ou se esse seu argumento for der uma ideia de consequência em razão de uma causa que você colocou lá no argumento 1, você fala em consequência de, ou dessa discussão, paralelamente a essa discussão, ou traz o argumento 2, é outro impasse quanto ao problema da ou do, com base, referente a, correlacionar o problema levantado no argumento 2 com um filme, um livro, uma música. Nessa perspectiva, nesse contexto, analise aí. Então, nós estamos na terceira parte, em que é a análise. E, por fim, temos também de concluir este parágrafo. Logo, desse modo, resuma a ideia do parágrafo de forma a concluir. Feito aí a introdução, o desenvolvimento, o desenvolvimento. 2, nós temos de partir para a conclusão do meu texto. A conclusão do meu texto é formada por 3 partes. Paráfrase, que é esta aqui. Em suma, em síntese, diante dos argumentos, ou a, traga o tema novamente. É um desafio nacional ou mundial. E, para amenizar os efeitos desse problema, são necessárias ações que inibam o superdimensionamento do conflito vivido. Paráfrase. Vamos caminhar para a proposta em que eu tenho que responder todos aqueles questionamentos. Com vista a transpor as barreiras, alguém, quem é que vai fazer algo, é o agente social, deve implementar o quê?
a fim de, deixe clara a finalidade. Para quê? Desse modo, é muito interessante que você coloque o ponto final aí antes desse modo para que o período não fique tão grande, em que você vai começar a demonstrar para o leitor o como, que é o grande calcanhar de Aquiles aí da maioria dos candidatos. Desse modo, quem novamente, o mesmo agente social que você citou lá em cima, investiria como? Por meio de isenções fiscais, auxílios financeiros temporários, capacitação mensal do corpo profissional, mais um detalhamento que se encaixa bem aí dentro desse como. Medidas relevantes para a estabilidade social, econômica ou política nacional ou mundial. E aí, depois que eu termino a proposta, na verdade é a proposta, eu vou para o fecho, que tem que ser otimista. A partir da efetivação da proposta, o país ou o mundo mitigará os óbices relativos a ou ao tema, tá ok? Queridos, esse modelo, como eu disse, eu vou disponibilizar, mas eu espero de vocês aí os likes. Tendo 100 likes, eu tenho certeza que ao baixar esse modelo, isso lhe ajudará bastante, ok? E eu espero que vocês aproveitem e façam a apropriação de um modelo, porque isso vai lhe dar autonomia para você construir o seu próprio modelo daqui a algum tempo, tá ok? Beijo!